Final da Copa Betano do Brasil está definida. Começa no final de semana, aliás, dias 3 e 10, né? A gente tem as decisões da Copa Betano do Brasil. O primeiro jogo acontece no Rio de Janeiro, o segundo jogo acontece em BH, pra gente saber quem é o campeão da Copa Betano do Brasil. Este programa vai te responder quem vai ser o campeão? Não vai, mas vai te dizer quem é melhor frente a frente, jogador por jogador. Aí as suas conclusões você tira, tá? Roda a vinheta pra começar esse negócio. Muito bem, ô Bruno Murfiga, você que tá aí de casa, na paz do Senhor, agora 100 pontos, no passo seguinte da recuperação lá da sua cirurgia, você vai de quem, Murphy? De Rossi ou de Everson? Inclusive fui tirar os pontos lá, o médico contou que eu tava com mais pontos que uma porrada de gente aí no Brasileirão Betano, mas a gente também não quis citar times pra não gerar polêmica. Melhor. Né? O fato é que eu tirei os pontos e não fui rebaixado. Seguinte, cara, aí eu acho bem fácil. Everson, bastante coisa. Everson, bastante coisa. Você também, Vess? Sim, acho que meu voto principal aqui sempre... o nível que os bonecos chegam pro jogo, e acho que o Everson chega num nível melhor do que o do Rossi. Boneco do Everson também. Perfeito. Wesley, a gente vai fazer uma adaptaçãozinha aqui. Vamos lembrar que o Galo se classificou também na Liberta para a final. E aí na Liberta fica na memória ligeira das pessoas o Daverson, né? Só que o Daverson não pode jogar a Copa Betano do Brasil, que já jogou... Nem o Fausto Vera. Nem o Fausto Vera, porque já jogou por outro time. Cada um jogou um pelo Corinthians, outro pelo Cuiabá. Então, tem aqui uma adaptação no time, e a gente não sabe exatamente como o Milito vai desenhar o time, mas vamos aqui nessa adaptação. São 3 zagueiros, a gente colocou aqui o Lianco contra o Wesley, Vess. Você vai e o Lianco, no momento defensivo, vira lateral direito, né? Contra o River, por exemplo, no momento defensivo, o Lianco era lateral direito e o Arana era lateral esquerdo. Então, acho que faz sentido ali. Uhum. E aí eu vou em quem é da posição e vive uma ótima fase, o Wesley. Acho que o Lianco também vem jogando muito bem, mas aí eu vou privilegiar quem é da posição e o Wesley vem jogando muito bem. Guardem esse momento, hein? Voto no Wesley do Vitor Sérgio, guardem esse momento. Não, mas eu já votei nele algumas vezes. Não, algumas não. Eu diria que uma. Algumas duas, talvez, né? Umas duas ou três, né? Por aí. Formiga vai com quem? Não, eu vou no Wesley, acho que o VS foi matador aí. Inclusive, assim, o Lianco eu acho que até foi bem no papel e escapou de ser expulso, né, na semifinal da Libertadores, assim, por isso aqui. Tanto que foi substituído no intervalo, né, no jogo da volta, fez 2 faltas bobas ali no primeiro tempo e o árbitro deu uma contemporizada. Dito isto, o Wesley, que é da posição e vem jogando muito bem, né, e acho que cresceu com o Felipe Luiz e tal, fez jogos bem importantes aí sob o comando do Felipe Luiz e gosto muito dele na parte ofensiva, né, apoia bem, bom 1 contra 1, tem sido um ponta que o Flamengo não tem ali pelo lado direito em diversas situações. Boa, então é 1-1 por enquanto. Léo Ortiz ou Batalha, Formiga? Boa disputa, mas eu vou de Léo Ortiz, né? Acho o Léo Ortiz mais técnico e nesse momento mais importante para o seu time, o que talvez deponha contra o Flamengo aí, né? Em alguns momentos, mas eu vou de Léo Ortiz. Disputa nivelada por cima, Vess? Nivelada por cima, acho que os dois estão muito bem. E quando os dois estão muito bem, eu voto em quem eu acho que tem mais qualidade e mais acostumado à posição. Curiosamente, o Batalha é volante, que se fixou como zagueiro, e o Léo Ortiz é zagueiro que flertou durante muito tempo como volante. Talvez possa até ser aproveitado como volante no jogo, né? Enfim, já que o Pulgar está suspenso. Mas eu voto no Léo Ortiz. Então, o Léo Ortiz leva. Agora, outro Léo, né? O Pereira contra Júnior Alonso. E voto no Júnior Alonso. Acho que o Léo Pereira já viveu fases melhores. Acho que tem errado demais, tem tomado decisão errada demais. Eu já até questiono o Léo Pereira ser titular e o Fabrício Bruno ser reserva nas escolhas do Felipe Luiz, mas enfim, eu acho que o Júnior Alonso vive uma fase melhor. O Léo Pereira não está jogando melhor? Não que sai jogando melhor, mas que o Fabrício Bruno. Sai um pouco melhor, mas as outras valências talvez eu prefiro do Fabrício Bruno. Você, o Formiga, vai com quem? Léo Pereira ou Júnior Alonso? Eu vou de Júnior Alonso também. Acho que o Léo Pereira deu uma caída um pouco de desempenho.
E aí, isso, em alguns momentos que o Flamengo precisou correr para trás ali, ficou um pouco mais evidente a falta do Fabrício Bruno e tal. Um zagueiro melhor passador e tal, mas nesse momento eu acho que o Júnior Alonso tem sido mais importante para o Galo, inclusive, assim, uma aula defensiva, né? O Galo deu lá no Monumental, um jogo meio afobado ali do River, mas não é qualquer um que sustenta aquela pressão, com aquele ambiente hostil e tal, bola na área o tempo inteiro. 70 cruzamentos. É um absurdo, assim, 35 finalizações, mas, protegendo muito ali bem o funil e o jogo aéreo, a maioria desses cruzamentos, o time do Galo conseguiu se safar. Então, no geral, o sistema defensivo do Galo foi preciso e eu acho que o Júnior Alonso tirando o goleiro de todos eles, o melhor, né? Equilibrada a coisa, tá? Vamos para a esquerda, o Formiga, laterais de seleção brasileira, né? Alexandro ou Arana, você escolhe quem? São laterais bem diferentes, eu acho, né? Assim, porque a gente tá falando de um que é mais equilibrado no geral e um outro que constrói melhor, ataca melhor e acho que faz mais diferença pro seu time, inclusive fazendo o papel quando precisa ali no meio campo, né? Dependendo do desenho, joga o Arana para dentro, então eu acho o Arana mais versátil nesse aspecto e eu acho que ele tem maior influência no time do Galo nesse momento, então vou de Arana, porque na melhor versão do Galo é indiscutível que é o Arana que ocupa aquele lugar. E o Felipe Luiz já olhou que tem determinados desenhos de que a melhor versão do Flamengo não é com o Alexandre. Então acho que isso já responde a questão. Responde para você também, do mesmo jeito? Acho que sim. Acho que o Alexandre chegou sendo um acréscimo ao Ayrton Lucas, né, que acho que é um lateral com muitos questionamentos. Felipe Luiz, inclusive, deu uma defendida, né? Deu uma defendida, mas acho que em relação ao Arana, acho que o Arana faz o que o Alexandre faz e melhor também na parte ofensiva, né? Então, eu vou de Arana. Boa, eu só vou lembrar a galera, neste meio do programa aqui, que a gente está gravando antes de Inter e Flamengo. Então, que ninguém se lesione, mas vai que alguém se lesiona. Só para vocês entenderem que esse programa está sendo gravado nessa. E também tem uma dúvida se joga o Rubens ou se joga o mas Eduardo aí mais por escolha, Vargas, né? Mas aí a gente acabou colocando o Eduardo Vargas aqui. Poderia ser o Rubens e o Arana jogar na frente também, mas Isso. enfim. Everton Araújo ou Otávio? Vai com quem? Então, o Everton Araújo é um garoto com pouca rodagem, mas que nos minutos que ele jogou bem. O Otávio é um cara de altos e baixos e quase botou a campanha da Copa Betano do Brasil do Galo no mato com um pênalti completamente evitável, né? E o Otávio de uma irregularidade incrível, assim. Tem horas que ele é muito importante, tem horas que ele cai de produção. Assim, eu tenho dificuldade no voto para pensar em momento, como chega no jogo, eu vou votar no Everton Araújo, mas não tenho muita certeza, não. Entendi. Você, Formiga? Eu acho também uma leitura difícil, porque a gente tá falando de um cara que assim, não é um titular, né? O Everton Araújo, e um outro que também já perdeu lugar no time, que entra e sai e tal, assim, então ninguém tem lugar cativo aí. E no caso vai jogar porque o Fausto Vera não está inscrito, né? Se tivesse inscrito, provavelmente o Otávio não jogaria. Provavelmente. Então a gente está falando na prática hoje de 2 reservas, mas eu acho que nesse momento o Everton teve mais impacto do que o Otávio. É positivo no caso, né? Sim. Tá, então Everton Araújo. Alcaraz, ou Bruno Formiga, ou Alan Franco? Eu vou de Alan Franco. Eu acho que assim, o Alcaraz tem todo um potencial que ainda não foi apresentado. Então a gente pode falar do mundo das ideias ou do mundo da prática. No mundo da prática é o Alan Franco. Quem eu acho que é mais jogador, talvez seja o Alcaraz. Provavelmente é um cara com um maior repertório. Só que esse repertório ainda não chegou, né? Imaginando que, sei lá, que se fosse um cantor, as músicas até agora não empolgaram o público, o repertório tá ruim, enquanto o Alan Franco tá aí metendo uns sucessos dos anos 80, 90 e a galera tá curtindo. Então, eu vou no básico. Ai, não aguento as comparações, não. Você vai com quem? E hoje, olha que hoje o Formiga não pode nem dançar, né? A dança do Formiga hoje é só um e acabou. Então, vocês dois são mais jovens do que eu, um pouquinho. Quer dizer, a Tainá bastante, o Formiga um pouquinho. Mas o Batitinha que tá ali na coisa vai lembrar. Depende, os meus tendões são bem mais velhos que os teus, eu acho. Isso é verdade. Tinha um whisky, que eu não me lembro o nome da marca, lá nos anos 80, que o slogan era "Eu sou você amanhã". Não conheci. O Alcaraz, não, o Dreyer, não? Não sei se era Páscoa. Não, o Dreyer tá duro, tome Dreyer, né? Exatamente.
E aí, eu acho que o Alcaraz, ele quer ser o Alan Franco amanhã. Por quê? Porque o Alan Franco, quando chegou no Galo, chegou com um cartaz danado e demorou a gerar impacto. Né? Saiu, voltou e hoje ele é um titular absoluto e jogando bem, muito encaixado com o que quer o Milito. Papel importantíssimo no meio-campo, né? Até era porque... vodka Orloff, viu? A propaganda, só pra constar. É vodka, então era vodka. O outro foi procurar. E eu acho que o Alcaraz, ele tá como o Alan Franco tava quando chegou. Todo mundo esperava muita coisa e ainda não conseguiu botar pra fora, meio enrolado, meio ansioso. Pode ser que ainda dê, né? Mas... Pode ser que ainda dê, ou pelo que o Flamengo pagou também, que eu achei uma loucura pagar 18 milhões de euros, mas já que já está pago, ou pelo menos já está compromissado a pagar, vai ter que esperar. Mas hoje ele ainda não conseguiu botar pra fora nada do que se imaginava. Então tá, então Alan Franco está escolhido. Arrascaeta ou Scarpa? Difícil duelo assim, porque o Arrasca já viveu dias melhores, o Scarpa já viveu dias melhores. O Scarpa tá jogando numa posição bem diferente, assim, tá jogando ali como um ala pela direita, jogando bem. O Arrascaeta voltando ainda com mais oscilação do que a torcida do Flamengo gostaria. Então, assim, como eu acho que tá equilibrado, eu vou em quem acho mais jogador, eu vou de Arrascaeta. Formiga, é nessa linha pra você o voto? Eu acho que é nessa linha. O Scarpa, inclusive, fez um segundo jogo muito bom, né? Lá no Monumental, assim, foi um desafogo importante ali pro River e tal, no jogo contra o River. Mas, cara, assim, por menos produtivo que esteja o Arrascaeta, ele ainda decide jogo. Inclusive, acho que com o Filipe Luiz ele teve até uma melhora, né? Um jogo de mais aproximação, em que é benéfico pro jogo do Arrascaeta, um jogo menos acelerado, menos espaçado e mais condensado. Então, assim, acho que a diferença enquanto jogador ela é grande. O momento, talvez, do Scarpa seja até um pouco melhor, mas aí eu acho que no balanço das coisas o Vez tem razão. Para agora, eu acho que poucas pessoas iam preferir o Scarpa do que o Arrascaeta. Eu acho que o Scarpa tem que estar muito bem, né? Para bater o Arrascaeta. O negócio é esse. Gerson ou Paulinho, Formiga? Minha Nossa Senhora. Cara, são jogadores diferentes, né? A gente tá falando de um mais agudo, com obrigações ofensivas muito mais claras de realmente decidir jogo e tal, e um Gerson que tá, para mim, na melhor versão da carreira, não só do ponto de vista técnico, de tomada de decisão, mas também de liderança, né? Um protagonista em vários aspectos, e fora de campo também, né? Agora viralizou um vídeo dele pedindo o telefone de um garotinho para marcar um teste pro moleque no Rio de Janeiro e tal, antes do jogo contra o Inter. Muito legal, assim, o Gerson entendeu o papel de capitão. É claro que isso aqui não pesa no voto, a gente tá falando de uma questão técnica, mas que tudo passa pela cabeça, e acho que o Gerson nunca pareceu tão pronto, e acho que a influência dele, para mim, no Flamengo hoje é maior que a do Paulinho, porque, de novo, assim, o Gerson vive o melhor momento da carreira dele, e o Paulinho, para mim, teve o ano passado como o melhor momento da carreira dele, e aí, é claro que, putz, quem talvez decida mais jogos, provavelmente pela função deve ser o Paulinho, mas no Flamengo o Gerson tá entregando tudo, então eu vou de Gerson nesse momento aí. Com dor no coração, assim, porque eu adoro o Paulinho. Gerson ou Paulinho? Então, a nossa produção teve trabalho para encaixar aí, né? Porque se ele encaixa o Gerson à direita com o Scarpa, acho que o Gerson ganharia do Scarpa hoje, né? Uhum. Aí você ia encaixar o Arrascaeta com o Paulinho mais à esquerda. Se bem que mais à esquerda, se bem que quando joga o Davidson, quem joga mais à esquerda é o Hulk, mas enfim. Então, eu acho que o Arrascaeta ganharia também. Então, ficou uma situação muito difícil, né? De funções muito diferentes. Se eu tivesse uma vaga só, hoje eu escalaria o Gerson. Então, acho que eu vou de Gerson. Tá, assim, né? Porque eu tenho que fazer um negocinho desse. Esse Gerson ou o Paulinho do ano passado? Paulinho do ano passado? Então, é muito difícil de colocar, né? Acho que o Paulinho do ano passado era melhor, jogou melhor até que o Hulk, né? Então, talvez, acho que o Paulinho do ano passado fosse mais decisivo, um cara que te entregasse mais gols. Esse voto é cruel, entrega né? mais construção, né? Os dois podiam jogar juntos, quer dizer, ia ser um timaço, né? Ia ser um a gente tá barrando em detrimento de outro. Talvez eu iria com o Paulinho do ano passado, mas... Você, Formiga? Cara, difícil, depende do que você quer, né? Depende da tua necessidade também, né? Depende do que é o resto do time, né? Qual é o resto para o que eu gosto de futebol, que é ter mais controle e tudo, talvez eu fosse de Gerson. O Paulinho naquele time era de muita transição e ele atacava muito espaço e funcionava. Artilheiro do brasileiro, né?
Eu acho que eu iria de brasileiro. Gerson. Isso aí, tenho O dúvida. time do Klopp era o Paulinho, pro time do Guardiola, o Gerson. E como eu prefiro o Guardiola, Gerson. VS, Michael ou Vargas? Então, assim, 2 reservas, né? O Michael poderia ter uma pinta de titular e acabou se machucando, tá voltando agora, vai jogar esse jogo. O Vargas, nas vezes que entrou, acho que entrou bem. Em alguns jogos aí entrou bem, conseguindo dar algum desafogo. Como eu acho o Vargas mais jogador, eu vou votar no Vargas, porque acho ele mais jogador que o Michael, mas acho que tava um voto ali muito parelho. Lembrando que estamos nessa dúvida aqui se é o Vargas que vai jogar, né? Porque pode ser que jogue o Vargas, ou pode ser que entre o Rubens na lateral e o Arana faça os 2 atrás do Hulk, né? Que foi o jeito que ele jogou contra o Que foi Vasco. o jeito que jogou no semifinal contra o Vasco, porque não tem Fausto Vera e não tem Davidson. Você vai com quem, Formiga? Eu acho o Vargas mais jogador também, mas eu acho que hoje o Michael cria mais salseiro e muda mais a cara do jogo, assim, sabe? Eu acho que ele cumpre uma função de, cara, entra aí e cria uma fumaça, e eu acho que ele dá uma cara diferente ao Flamengo, ou se ele começa como titular, ou se ele joga, eu acho que ele consegue dar uma mudada, uma acelerada no processo ali. Eu não sei se o Vargas tem conseguido criar, é meio nem ali em alguns momentos, então eu vou no Michael pelo impacto de agora, tipo, se é para amanhã, eu acho que se é para ter um elemento novo ali, talvez eu preferisse ter o Michael, mas eu acho o Vargas mais jogador. Eu acho que o Michael entrega uma velocidade, Um caos. Um caos, exato. Eu ia dizer uma porra louquice, que é o que o Formiga usa pra falar do Rudiger. Eu acho que o Michael entrega mais isso, tá? Mas eu acho o Vargas mais jogador e mais jogador pro time. Mais produtivo. Mais fácil para o funcionamento do time também. Então eu vou de Vargas aqui na... Inclusive esse Flamengo e Galo, porque como o Davidson não vai jogar, mas eles potencialmente conseguem formar a dupla mais folclórica do futebol brasileiro, né? Michael e Davidson, ataque figuraço, assim. É hate zero. Porque, desculpa, assim, é impossível você não gostar do Davidson, é impossível você não gostar do Michael, pô. Como figura, né? Como? Tem gente que não gosta. Tem gente que acha que a terra é plana também, né? Não, porque o que o Flamengo tá dizendo, beleza, o flamenguista que tomou um gol do Davidson pesado e tudo, não gostar, claro, beleza, mas tu gostar do que foi feito, mas não gostar da figura, né, assim, falar, se não simpatizar com a figura é difícil, cara, né? Ele na Liberta... Até com uma irresponsabilidade, ele chegar no estádio com uma camisa do Boca, é brincadeira, pô, assim, uma coisa de maluco. Não, eu tava vendo o jogo com meu filho e o Cauê falando, cara... Se ele meter um gol aí, eu não duvido nada que ele esteja com a camisa do River do Boca por baixo. Eu falei, tu é doido, Cauê. Se ele fizer isso, não tem como, velho. Ele vai criar isso, o Galo não sai nem do estádio, pô. Não acaba o jogo. Não tem como. Mas ele falou, né? Ele falou no campo. Boca, eu sou do Boca, eu sou torcedor do Boca. Ele tá correndo o risco de ser punido, né? Porque ele fez, ironicamente, o gesto de macaco pra torcida do River, pra falar, tipo assim, pode chamar que eu tô com o protetor de ouvido. E a Conmebol surgiu a notícia de que ele podia ser punido por fazer um gesto racista. Aí com todo respeito à Conmebol, né? Não, mas ela já fez. Peraí, ela já fez isso. Ela já fez isso. Com o Tabata, que hoje tá no Inter, é Bruno, não? Isso. Com o Bruno Tabata, que tava jogando o Palmeiras, ele fez isso, falou, aquele ali fez sinal, aí foi punido por fazer gesto racista. Quiseram problematizar a comemoração do Endrick, uma época que ele imitava um gorila e tal, e que não tinha nada a ver com isso, né? Era uma parada que não tinha nada a ver com racismo. É loucura, velho, pelo amor de Deus. A Conmebol, né? Assim, o que acontece de fato, ela não... Enfim. Formiga, Gabigol ou Hulk? Poupa tempo, né? Poupa tempo. É muita coisa Hulk. Inclusive, eu queria deixar aqui um esclarecimento, né? Porque toda semana lembra um raio-x que alguém lá da TNT fez aqui. Na época da pandemia, a gente respondia um monte de coisa de casa, né? Ó, faz esse raio-x aqui pra mim. E aí era um raio-x Hulk e Gabigol. E aí, acho que, sei lá, deu 3-2 pro Gabigol nas características específicas lá. E hoje que era eu mudaria... 2020? Não, foi 2021. Foi 2021. E aí eu coloquei lá algumas características pro Gabigol, que eu me arrependo de quase todas, e eu nunca achei o Gabigol mais jogador, só que naquele recorte deu 3-2 pro Gabigol. Aí toda semana um torcedor do Galo, com razão, me marca falando, não vamos esquecer disso aqui nunca. Pô, tô pra chegar pro Google e pedir, meu amigo, apaga esta arte aí, pelo amor de Deus, pra parar de me encher o saco dessa história. Eu não acho o Gabigol mais jogador que o Hulk, que esse voto fique registrado aqui, beleza? É muita coisa Hulk.
Mas naquele momento eu achava mais pau a pau, eu estava errado. Pega esse corte de agora, e aí quem te mandar essa arte, você manda esse corte. Não, vou evitar fadiga, como diria o Jaiminho. Quem quiser crer, quem não quiser também dane-se. Tá. Ô, Vitor Sérgio, vai de Hulk? Foi, muito de Hulk. Muito de Hulk. Não tem nenhuma dúvida. Que desânimo, hein, Vitor Sérgio, pra dar esse voto, pelo amor de Deus, pô. É porque é simples. Agora o cara tá em porque casa. quando eu digo que é poupar tempo e falo alguma coisa, vocês dizem, não foi, foi poupar tempo e não foi. Agora é poupar tempo. Você tá com formiga de jogador também? Não só de momento? De jogador sim. Em alguns momentos eu acho que valia mais votar no Gabigol do que no Hulk. Tá, sim. Em alguns momentos sim, mas de jogador acho que não. Nunca teve muito debate. Felipe Luiz ou Milito? Não, o Felipe Luiz acho que está começando e o Milito fez uma trajetória muito interessante no sentido de se adequar aonde ele estava. Acho que ele ralou um pouquinho ali para entender um pouquinho do calendário brasileiro. Teve um momento ali que ele lidou com 9 desfalques, 11 desfalques, 12 desfalques. Acho que ele apanhou um pouquinho. E depois acho que ele fez ali um esquema que funciona demais, com essa perseguição individual dele muito marcada, mas que explora melhor o que os jogadores têm. Trouxe o Batalha para ser um zagueiro num movimento muito interessante. Hoje, eu acho que, até por uma questão de tempo, o Milito faz um trabalho melhor que o do Felipe Luiz. Eu vou de Milito. Formiga? É muito difícil, não. O recorte do Felipe Luiz é desse tamanho, assim. Eu até prefiro... 4 jogos, o pouco que ele já apresentou, eu talvez prefira a filosofia Felipe Luiz de ser, o Milito passou por essas paradas 5 também, jogos, se você olhar 5 jogos. É que você acha que a projeção do que você vê do Felipe Luiz, ela é muito boa, né? E ele passou por um teste também interessante de ter que tomar uma decisão rápida lá no jogo contra o Corinthians e fechar a casa num movimento que pouca gente na hora talvez tenha entendido e que funcionou bastante, assim, corajosa substituição no jogo da Neoquímica, ampliando a linha de defesa e obrigando o Corinthians a ficar desconfortável, é de quem tem repertório. O Milito, óbvio, é mais rodado, passou por processos aí de oscilação dentro do Galo. Se você reviver alguns tweets e comentários dos torcedores do Galo, teve momentos que ele ficou ameaçado, que a galera tava achando, não ganha clássico, e não sei o quê, e é muito volante, e corneta pra cá, e corneta pra lá. Obviamente que os desfalques, eles precisam ser levados em consideração. Não foi uma trajetória constante, mas eu acho que também você sair do caos e estabilizar é um mérito, não é para qualquer um. Então, assim, por rodagem, por quilometragem, fazendo comparações ridículas, mas se fosse um piloto de voo, eu preferia que o Milito pilotasse o meu avião do que o Felipe Luiz, hoje. Porque o cara tem mais experiência, só isso, ele tem mais horas de voo. Mas daqui a pouco a gente pode mudar isso aí facilmente. Muito bem, então o Milito tá escolhido. E aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-5 pro Atlético Mineiro, 7-5 contando o treinador, tá? Mas bem parelho, né? Bom. Everson, Wesley, Léo Ortiz, Júnior Alonso, Arana, Everton Araújo, Alan Franco, Arrascaeta, Gerson, Eduardo Vargas, Hulk, treinados pelo Milito. Vamos ver quem leva melhor nessa Copa Betano do Brasil. Mas ficou bom, tá? Ficou um time bem interessante. Agora vamos ver nesses 2 finais de semana aí quem leva melhor e quem leva final, viu? O troféu, a taça da Copa Betano do Brasil pra casa, tá? Tchau, beijo, boa sorte a atleticanos e flamenguistas. É nóis.